Bem, então, para finalizar os exercícios propostos, né? Na questão, eu só fiz copiar do livro a reproduzir a imagem em vez de digitar, que ia ficar muito ruim. Dessa lista de materiais, indique quais são substâncias puras e quais são misturas. De verdade, o livro não dá elementos para isso, né? Então, não tem muito o que dizer aí. Eu só fiz marcar essas substâncias que estão marcadas aqui, ó, com uma setinha do lado, essas são as misturas, tá? As que não estão marcadas são substâncias puras. E como é que eu sei? Bem, algumas a gente sabe, por exemplo, Coca-Cola, a gente sabe que é uma mistura, são vários ingredientes, né? O Guaraná, a mesma coisa. O ouro, 18 quilates, ele tem 18 partes de ouro e 6 partes de outra substância. Então, algumas a gente sabe. Outras eu confesso que pesquisei na internet, tá? Sinceramente, não vou alongar muito nisso aí, não, porque acho que não vale a pena. Agora, só chama atenção para o seguinte: não confunda substância pura com substância simples, né? A substância pura, ela é aquela que tem um só tipo de molécula. Já a substância simples é que tem um só tipo de átomo. Olha só, a água, por exemplo, tá? A água, ela só tem uma molécula, é H2O. Mas essa molécula da água, H2O, é uma substância composta porque tem dois tipos de átomos, hidrogênio e oxigênio. Está aqui embaixo, coloquei aqui. A água, então H2O, é uma substância pura, porque só tem essa molécula aqui, mas é uma substância composta, porque essa molécula tem mais de um tipo de átomo, né? O H, o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Então, repito, substância pura ou mistura tem a ver com os tipos de moléculas. Substância simples e substância composta tem a ver com o tipo de átomos, tá? Bem, questão 2. Aqui não saiu colorido, você tem que ver pelo seu livro, porque aqui, infelizmente, não saiu colorido. Está muito fraquinho esse colorido aqui, mal dá para identificar. Os itens a seguir são relativos ao esquema em que estão representados 5 sistemas, 1 a 5, formados por moléculas constituídas por 3 tipos de átomos, A, B e C, representados pelo aqui, o vermelho, verde e azul, respectivamente. Né? Quais desses sistemas são substâncias puras? Olha lá, a substância pura é aquela que só tem um tipo de molécula, né? No caso é 1 e 2, né? Aqui tem vermelho, só vermelho e verde, um tipo de molécula. Aqui o outro, repita a cor, está muito ruim, mas é tudo vermelhinho aqui, não é isso? Eu acho que é. Mas de qualquer modo é um tipo só. Então, 1 e 2 só tem um tipo de molécula. Isso é uma substância pura. B. Quais desses sistemas são misturas? O que não é pura mistura, né? Então, olha aqui. Aqui eu tenho um tipo de molécula, outro tipo de molécula, outro tipo de molécula, então vários tipos de moléculas. Essas substâncias não são puras. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho mais de um tipo de molécula, então isso não é substância pura, isso é uma mistura, né? 3, 4, 5. C. Quais desses sistemas são substâncias simples? Substância simples é aquela que só tem um tipo de átomo, a molécula formada por um tipo de átomo só. No caso, esse aqui, né? Aqui são todos vermelhinhos. Aqui eu tenho vermelho e verde. Aqui são todos vermelhinhos. Essa é a única que as moléculas só tem um tipo de átomo. Portanto, substância simples, né? E quais desses são substâncias compostas? Os demais. Os que eu tenho dois tipos de átomos, dois ou mais tipos de átomos, né? Que, no caso, 1, 3, 4, 5, são substâncias compostas. A letra E diz assim: qual é o número de componentes de cada sistema? Ou seja, quantos tipos de átomos eu tenho em cada sistema? No sistema 1, eu só tenho um tipo de átomo, é tudo igual aqui, não é isso? Eu repito, mal, não está dando para eu ver direito esse negócio, mas acho que é isso aí. No 2, eu tenho. Aqui tem, acho que é vermelho e verde, não dá para ver direito esse negócio. Então, na verdade, aqui, olha, no sistema 1, eu tenho dois tipos de átomos, não é isso? Eu tenho dois tipos de átomos aqui.
eu tenho um tipo de molécula, vermelho e verde, né? Então, é um mesmo. Aqui, eu tenho também um tipo de molécula, tudo vermelhinho. Então, no 2 um componente. Já no 3 eu tenho quatro tipos de moléculas diferentes, né? Então, está aqui quatro tipos de moléculas, quatro componentes. No 4 aqui, eu tenho três tipos de moléculas diferentes, né? Aqui, dois, três. Três tipos de moléculas. E no 5 eu tenho dois tipos de moléculas, né? Verdinho e vermelho com azul. Dois componentes, dois tipos de moléculas, tá? Bom, F, né? F. Qual é o número de elementos? Qual é o número de elementos que entram na composição de cada sistema, né? Do sistema um eu tenho dois elementos, ou seja, eu tenho dois tipos de átomos, né? O vermelhinho e o verdinho. No sistema 2 eu só tenho um tipo de átomo, é tudo vermelhinho. No sistema 3 eu tenho dois tipos de átomos, né? Eu tenho o átomo, né? Átomo, eu tenho o vermelho e o verde. Diversos arranjos, mas só vermelho e verde. No sistema 4 eu tenho também dois tipos de átomos, vermelho e azul. E no sistema 5 eu tenho três tipos de átomos, vermelho, azul e verde. É isso, basicamente, esse exercício número 2. A questão 3 diz assim: dada a tabela, classifique os sistemas em soluções e misturas heterogêneas. Bem, olha lá. Eu tenho aqui água mais álcool etílico, né? Água mais álcool etílico fica uniforme, fica uma coisa só. É uma mistura homogênea, que é chamada de solução. Então, é uma solução ou mistura homogênea, é a mesma coisa. 2, água mais sal de cozinha. O sal dissolve por completo na água, então fica uniforme, fica mistura homogênea, solução, está aqui. 3, água mais gasolina. A água e a gasolina não se misturam, a gasolina fica por cima sempre, então ficam duas fases, mistura heterogênea, bifásica. Não perguntou, né? Mas seria bifásica. A4, gás oxigênio com gás carbônico. Gases, sempre a mistura de gases, sempre vai ser mistura homogênea ou solução. Está aqui, sempre. Não tem escapatória para isso aí. Carvão mais enxofre. Carvão é preto, enxofre é amarelo. Então, não tem como ser homogênea. Vai ficar uma mistura heterogênea. Eu consigo ver bem o que é carvão e o que é enxofre. Duas fases, tá? Tranquila essa, né? Questão 4. Quando jogamos uma bola de gude numa piscina, ela afunda. No entanto, se jogarmos um tronco de árvore pesado, ele boia. Explica a razão disso ocorrer. Gente, olha só. Toda vez que se fala o que é afundar e flutuar, toda vez isso tem a ver com densidade. Sempre densidade, tá? O que acontece? O que é mais denso afunda, o que é menos denso flutua. Então, mesmo que eu não sei por que a bola de gude afunda, por que o tronco flutua, não sei de nada. Mas eu posso dizer uma coisa: se a bola de gude afunda e o tronco flutua, é simples, é porque a bola de gude tem uma densidade maior do que a água. Já o tronco, ele tem a densidade menor do que a água. Não é questão de ser leve ou ser pesado, é densidade. O que é mais pesado afunda. Então, a bola de gude afunda porque ela tem maior densidade, mais pesado, não, desculpa. Ela afunda porque tem maior densidade. O que tem menor densidade flutua. Se o tronco flutua, é porque ele tem menor densidade do que a água, beleza? Questão 5. Qual é o estado físico sólido líquido, cadê? O gasoso, das substâncias da tabela a seguir, quando elas se encontram no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus Celsius na pressão normal de uma atmosfera. Essa aqui é a parte final do livro, que por uma leseira qualquer eu acabei não gravando o vídeo, mas olha só como é simples isso aqui, tá? Essa parte final
fala das propriedades das substâncias específicas, aí fala na temperatura de fusão, ou seja, onde passa de sólido para líquido, e a temperatura de ebulição, onde passa de líquido para gasoso. Então, olha só, a temperatura que estiver aqui entre esses dois, entre a fusão e a ebulição, aqui é líquido. Os estados, aqui eu tenho sólido, líquido, gasoso. É só isso, tá? A temperatura é de 50. Olha lá. No caso aqui, eu vou botar 50. O 50 está onde? 50 está entre o menos 63 e o 61, 50 aqui. Então, o clorofórmio a 50 graus está no estado líquido, ele está aqui no meio, tá? Já o éter etílico, 50 graus é maior do que isso aqui, então está aqui. O éter etílico, tá aqui, olha, 50 vem depois do 34, está no estado gasoso. O etanol a 50 graus, 50 está aqui, né? 50 é menor do que 78, maior do que menos 117. Então, o etanol a 50 graus está no estado líquido. O fenol, o 50 está aqui, né? Mais do que 41 e menos do que 181. Então, o fenol que está aqui, ele está no estado líquido, né? E, por último, o pentano, né? Esse pentano, 50 graus. 50 graus é depois de 36, está aqui, é gasoso. Então, basta você pegar entre a temperatura de fusão e a de ebulição, ou seja, aqui passa do sólido para o líquido, e aqui vai virar vapor. Então, aqui no meio é líquido. Se a temperatura estiver antes dessa temperatura de fusão, é sólido. Se a temperatura estiver depois da ebulição, é gasoso. Digamos que você tivesse o clorofórmio a menos 100 graus Celsius. Menos 100 é aqui, é antes dessa temperatura, então estaria no estado sólido. Vamos supor que você tivesse esse fenol a 10 graus. 10 graus é aqui, é menor do que 41, seria estado sólido. Tá? Então é só você ver onde é que a temperatura se encaixa para aquela substância. Onde ela se encaixar, vai ter o estado sólido, líquido ou gasoso. Lembrando que antes da temperatura de fusão é sólido. Entre a fusão e a ebulição é líquido. Maior do que a ebulição já vira gasoso. Vou parar esse vídeo por aqui para fazer em duas partes esses propostos.